Shalom a todos. Não podemos perder tempo, ok? Sempre que tiver uma oportunidade, pregar o Evangelho de Jesus, porque os finais dos tempos está próximo, muito próximo. Eu já comecei com o Evangelho de João, já tem outras lives aí, embaixo na página, ok? Depois eu vou pôr também no YouTube. E vamos começar hoje o capítulo 4 de João. Esse capítulo é lindo também. Todos os capítulos do Evangelho de João são lindos, lindos, lindos. Escrito pelo João Apóstolo, o último que morreu velhinho, passou por tantos testes, tantas provas, mas ninguém conseguiu matar ele, porque Deus não deixou. Não era o plano de Deus. Os outros foram mártires, mas João, o propósito de Deus era outro com ele, porque quando João já era bem velhinho, ele recebeu a revelação do Apocalipse, ok? Então vamos lá. Evangelho de João 4, que também já começa falando dos fariseus. Os fariseus eram o nome da religião que o povo judeu tinha na época, ok? Os fariseus. É o nome de uma religião deles. Que diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo. Ouviu falar o que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Então, a gente viu que eles perseguiam João. Aí no capítulo 3 você vai ver que eles ficavam fazendo um monte de pergunta para João. Eles perseguiam João, ok? João Batista. Tô falando de João Batista, ok? Aquele que batizava as pessoas, que veio, apareceu primeiro que o Senhor Jesus. Então eles perseguiam João Batista. Quando o Senhor Jesus começou o ministério, vieram falar para eles, os fariseus: olha, você está preocupado com o João lá, o batizador, mas agora tem um outro. Tem um outro que está por aí pregando. E ele não prega no deserto, não, ele prega na cidade. E tá todo mundo já indo atrás dele. Eles tinham muita preocupação com qualquer religião, até hoje, gente. Até hoje. Aliás, tá votando uma lei lá que vai ser proibido de falar de Jesus. Hoje em dia ainda tem uns que arriscam e vai lá e fala. Yeshua, Yeshua, Jesus. Se você falar de Jesus lá, você vai falar Jesus, porque é inglês. Eles entendem essas duas línguas, eles conhecem o inglês e o hebraico, ok? Então, se você for pregar no inglês, lá você vai falar Jesus. Ele sabe quem é. Se você for pregar no hebraico, você vai falar Yeshua. Também ele sabe quem é. Não se preocupe com isso. Se preocupe com a língua. Não se preocupe com o nome Jesus, porque no inglês é o mesmo nome. Só pronuncia Jesus e ele sabe de quem se trata. Só brasileiro mal informado que fica com coisinhas com o nome Jesus, ok? Desculpa se você é implicante do nome Jesus e você está ouvindo essa live. Desculpa, mas infelizmente é isso. No inglês ninguém reclama, mas no português o pessoal despreza a língua portuguesa. E por que que o inglês pode ser o mesmo nome? Jesus é a mesma coisa, mesma escrita. Só para você raciocinar a cabecinha, pensar e não ir pela cabeça dos outros, ok? Vamos lá. Então, aqui no versículo 1 já diz que os fariseus ficaram sabendo que o Senhor Jesus estava fazendo mais discípulos, estava batizando mais discípulos que João. No 2 fala assim: embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galileia. Ok?
Aqui fala no 2, né? Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quem batizava eram os discípulos, não era nem o Senhor Jesus, mas eles falaram que era o Senhor Jesus, ok? As pessoas elas não observam direito as coisas e saem falando o que os outros falam. Aqui o 3 fala, quando o Senhor ficou sabendo, saiu da Judéia e voltou mais uma vez para a Galiléia. Ok? O Senhor, creio que está falando do Senhor Jesus, ele estava na Judéia nesse momento, depois ele foi para a Galiléia. Maior tempo que o Senhor Jesus passava pregando, pelo que a gente vê, Galiléia, porque ele ia para outros lugares e voltava na Galiléia. E depois que ele ressuscitou, ele marcou encontro na Galiléia. Ok? Galiléia dos gentios, onde tinha todas as nações misturadas da época, ok? Vamos lá? Ao 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Samaria. Lembra alguma coisa dessa palavra Samaria? Samaria, os samaritanos, a mulher samaritana. Samaria era a capital das 10 tribos, chamada Israel. Casa de Israel, casa de Efraim, ok? Samaria era a capital deles, embora eu não peguei o nome aqui de quem foi lá, mas foi alguém lá e tomou Samaria e espalhou as 10 tribos por toda a Europa, Ásia e o mundo inteiro. Vamos lá. Então, quando ele estava voltando para Galiléia, era necessário passar por esse lugar, Samaria. Ok? Eu creio que o Espírito do Senhor tocou nele e falou, olha, você vai passar pelo caminho que eu te falar. Porque o Senhor Jesus foi e ficou ali, na beira do poço. Então, o Espírito Santo já estava revelando a ele o que ia acontecer. O 5 agora. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Então ele chegou em Samaria, perto de uma cidade chamada Sicar, que eram as terras que Jacó deu ao seu filho José. Esse filho de José que foi sempre amado, que foi perseguido, que é filho da mulher que Jacó mais amava, a Raquel. Ele sempre foi muito perseguido, esse José. Mas lá no final, no Apocalipse, das 12 tribos que aparecem lá, 2 é de José. Porque tem a tribo de José, que já pode ser José ou Efraim, que é filho dele, e tem também a tribo de Manassés, que é tudo de José. Então, José acaba ocupando 2 lugares. Ok? José acaba ocupando 2 lugares. Vamos lá. O 6. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Ok? Eu acredito... Deixa eu ver quantos capítulos tem aqui. Deixa eu ver se ele é... Ah, ele é bem grande. Vamos fazer 2 lives. Eu acredito que muita gente já ouviu a pregação. Mas às vezes tem aqueles que não ouviram, né? A gente tem que respeitar aqueles que não ouviram. Então, por volta do meio-dia, ele estava ali naquele poço. Que... na terra que Jacó Israel, o mesmo nome, deu ao seu filho amado José. E toda a história de José também, ok? No 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhes Jesus, dê-me um pouco de água. O Senhor Jesus, ele com muita sabedoria, e quem segue ele também, quem está com o Espírito dele também vai ter sabedoria. Às vezes, quando a gente não está... Às vezes, quando a gente não está ministrando da forma correta, é porque a gente não está deixando o Espírito dele atuar. Porque
como que ele puxou o assunto com aquela mulher, gente? Você sabia que no meio daquelas culturas, homem não podia conversar com mulher sozinhos em algum lugar? Não podia. Ok? Mas ele pediu água. Ok? E aqui a gente lembra também de quando Moisés encontrou com a Zípora no poço, quando Jacó encontrou com a Raquel no poço, aqui a gente lembra de todo mundo, né? Essa samaritana, ela representa os gentios. Lembra que a mulher de Moisés era gentia? Vamos lá? O versículo 8, aliás. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhes perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. A mulher, olha só, quando a pessoa discrimina as coisas, é terrível. Porque a mulher, ela não pensou que aquele homem... Essa touca aqui tá... Que esse pó toca aqui. Aquela mulher, ela não pensou que aquele homem estava com sede. Não pensou na sede que aquele homem estava ali conversando com ela tinha. Ela já foi discriminando, porque a gente tem muita mania de discriminar as pessoas, ok? O mundo ensina isso. A mulher, ela já foi logo falando, ela percebeu que ele era judeu, ele estava com roupas de judeu. O Senhor Jesus usava roupas de judeu, se você não sabia, fica sabendo. E ela perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não dão bem com os samaritanos. O samaritano era das 10 tribos de Jacó. Os judeus e Benjamim é de 2 tribos de Jacó. E eles se dividiram. Vai ler a Bíblia, você vai ver nos profetas que eles se dividiram. E assim, tipo, vocês ficam pra lá, vocês são gentios, não quero mais papo com vocês. Você viu que ela falou? Eles não se dão. Okay? Eram irmãos, descendência de irmãos, mas não se davam. Tem muito isso na Bíblia, né? Até então as pessoas pensavam que Jacó, Esaú, que era tipo, o povo pagão vem de Esaú, Esaú e Jacó, toda aquela divergência que tinha entre eles, aquela competição. Mas aqui não, aqui é tudo filho de Jacó. Tudo filho de Jacó, o filho escolhido por Deus de Isaac, neto de Abraão. Okay? Mas aquelas 2 tribos chamadas Judá, que Benjamim estava junto, e aquelas 10 tribos chamadas Israel ou Benjamim, não se davam. Ok? Vamos lá. Aí o Senhor Jesus respondeu para ela. Jesus respondeu-lhe no versículo 10. Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido dele, receberia água viva. Assim, mulher, esse seu pensamento é tão mesquinho, tão pobre esse seu pensamento. Se você soubesse com quem que você estava falando, se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse que Deus ia enviar o Messias, se você soubesse que o Messias já nasceu, se você soubesse que eu sou o Messias, você iria me pedir, não era eu que ia te pedir algo, era você que ia pedir para mim. Ok? O Senhor Jesus falou.
Se você soubesse quem está te pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Água viva. Água viva. Que dá vida e não dá mais, e você não tem mais sede. Aí a mulher já ficou interessada. Quando o Senhor Jesus falou isso, ela já ficou interessada. O que você tem de bom para oferecer para as pessoas? O Senhor Jesus tinha água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água. E o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? A mulher continuava não entendendo nada. Não continuava entendendo nada. Okay? E aqui continua, e ela continua falando, olha aqui, ó, no 12. Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó? É maior, é muito maior. O Senhor é maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado. Não sabia ela que antes de Jacó existir, o Senhor Jesus já existia. Vamos lá. E depois o Senhor Jesus nasce como homem, descendente de Jacó, né? Vamos lá, aqui o 13. As pessoas, elas falam tanto de Judá, que elas esquecem que Judá era filho de Jacó e que, na realidade, o Senhor Jesus ali estava sendo da descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. E de Judá, depois, e da casa de Davi. Vai diminuindo o grupo até chegar. Mas começa com Abraão. Abraão, Isaac, Jacó, tribo de Judá, casa de Davi. Aí Jesus nasce de Maria, uma princesa da casa de Davi. Aleluia, aleluia. Aqui o 13. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Você já recebeu orações e você já recebeu palavras de pessoas, de Deus, e que você sempre teve que buscar, que não foi suficiente para você? O Senhor Jesus falou que quem beber dessa água não vai ter mais sede. E quando você está tendo sede de ter uma religião, okay? Quando você estiver tendo sede de ter uma religião, enquanto você estiver tendo sede de disso, daquilo, buscando, se apegando à religião, você ainda não encontrou com Jesus, água da vida. Você precisa encontrar com Ele. Depois de você encontrar com Ele mesmo, você encontrar com o Senhor Jesus de verdade, ter experiência com Ele, você não vai precisar ficar correndo atrás de pastor, nem de bispo, nem de profeta, nem de rabino, nem de papa, nem de padre, nem de ninguém, gente. Você pode até ter amizade com eles e eles compartilham conhecimento com você. Mas dentro de você, você vai estar satisfeito se você encontrar com Jesus de verdade. Porque o Senhor Jesus falou: quem beber dessa água que eu dou, nunca mais terá sede. E por que as pessoas estão na igreja, estão na religião A, B, C, mas elas vivem com sede mais e nunca está satisfeita? Porque não encontrou com Jesus de Nazaré ainda. Porque essa água tornará nele uma fonte. E você vai ser uma fonte. Em vez de você estar buscando, você vai ser uma fonte. Uma fonte, e de você vai sair água viva para os outros. Olha aqui, ó. Ao contrário, a água que eu lhe der tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Será que está jorrando de nós uma fonte de água para a vida eterna? Ou será que nós continuamos com sede, buscando nas religiões, buscando nos líderes religiosos? Lá. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água. Agora ela começou a entender. Ela começou a entender um pouquinho. Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Ela já estava pensando no trabalho que ela tinha de esperar todo dia, meio-dia. Época de verão, só era muito quente, ninguém ia pegar água naquele horário, e ela ia naquele horário que ninguém ia, que ela não queria ver a cara de ninguém. E ela já começou a
trabalho que eu tenho, todo dia vindo esse sol quente aqui buscar essa água. Ai, me dá dessa água para mim não precisar mais vir aqui. Foi o que ela pensou. Já pensou no trabalho que dava ir lá buscar água. Ok? Aí o Senhor Jesus falou assim, 16, o Senhor Jesus fala. Estou lendo João 4, viu, gente? Evangelho de João, capítulo 4. Aqui no versículo 16 diz, ele lhe diz, vá e chama o seu marido e volte aqui. O Senhor Jesus não queria dar água só para ela. E o Senhor Jesus falou assim, vai e chama o teu marido, traz ele aqui. O Senhor Jesus quer dar água para tua família também, não é só para você. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. O 17, não tenho marido, respondeu ela. Ela falou que não tinha marido, mas ela tinha um homem que ela se relacionava com ele. Vamos ver? Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. Ela pensou que ela estava enganando Jesus. Mas o Senhor Jesus falou, tá certo, você não tem marido. Aqui o 18, o fato é que você já teve 5 maridos você já teve. 5 maridos você já teve. E esses 5 maridos da samaritana também representam os deuses pagãos que as 10 tribos se envolveram com eles. Ok? Esses 5 maridos que o Senhor Jesus falou para a samaritana, tu já teve 5 e o que tu tem não é teu. Na realidade, eles já estavam no 6º Deus, porque ela já estava no 6º marido, já estava no 6º. Ela já tinha 6. Já tinha passado por 6 maridos, como as 10 tribos chamadas de Israel, casa de Israel, já tinha passado por 6 deuses, que eles estavam desviados. Ok, gente? O fato é que você teve 5 maridos. Você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Você não tem marido mesmo, não. Ó, você tentou me enganar, mas realmente você não tem marido mesmo, não. Esquece desse aí também, que esse aí também não é teu marido. Aleluia. Disse a mulher, Senhor, veja que é um profeta. Aí ela começou a abrir um pouquinho mais a mente. Nossa, agora ele foi no profundo. Nossa, eu mantinha isso em segredo quanto os homens ativos, mas ele acertou tudo. Ouvinte, nossos antepassados adoraram nesse monte. Aí ela já começa a falar dos antepassados, porque mulher fala muito. Mas vamos falar a palavra de Deus, já que a gente gosta de falar muito, vamos falar a palavra de Deus, ok? Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aí já começou a falar que vocês é diferente de nós, mas os nossos adoravam aqui no monte, mas vocês dizem que tem que ir lá no templo em Jerusalém. Aqui o 21. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. O Senhor Jesus já sabia que o templo ia ser derrubado. Ele já sabia que o templo ia ser derrubado no ano 70. Ele falou, vai chegar o dia que vocês não vão adorar nem nos montes, nem em Jerusalém. 22. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Porque essa tribo dos judeus, que era junto com a de Benjamim, eles continuaram estudando a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que do grego é Pentateuco. Eles continuaram estudando ela. Não era todo mundo que praticava, mas eles continuaram estudando e pelo menos tentando praticar alguma coisa, né? Nem que eles não estavam 100%, mas eles estavam tentando. E essas 10 tribos, não, eu já tinha deixado tudo de lado. Ah, deixa isso pra lá, a gente vai conseguir mesmo, deixa pra lá. E o Senhor Jesus falou pra ela, a salvação vem dos judeus.
ok? Que o nome salvação é Yeshua, que é o mesmo significado do nome de Jesus, é salvação, ok? Vamos lá? No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Espírito em verdade. Gente, eu já fui em Jerusalém. É lindo, lindo, maravilhoso. Senti muita presença do Espírito Santo naquele lugar. Jesus está ali em espírito. E eu já orei no monte. E eu levantei bronca do grupo, porque eu demorei muito tempo no monte orando. Foi maravilhoso. Foi a experiência melhor que eu tive em Israel. Todos os 7 dias que eu passei lá. Todos os 6 dias que eu passei lá. É sério, gente. Naquele Muro das Lamentações, gente. Não é que Deus atende mais lá do que aqui. Deus atende aqui na Itália, atende no Brasil, atende onde tiver. Mas quando eu estava ali, eu senti uma unção forte. Porque eu estava orando no nome de Jesus de Nazaré. Yeshua. Vamos lá? 24. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse-lhe a mulher, eu sei que o Messias está para vir. Ok? Messias seria o nome da tradução melhor para Cristo. Cristo veio do grego, Messias vem do aramaico, do hebraico, ok? E ela falou, eu sei que o Messias está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Ela ainda não tinha se convencido que ele era o Messias. Senhor profeta, o senhor acertou tudo, os homens que eu já tive como marido, o Mateus que está agora, o senhor acertou tudo, eu sou o profeta, mas quando o Messias vir, ele vai nos ensinar. Então até o samaritano estava esperando o Messias, ok? E aí quando ela falou isso, o Senhor Jesus falou assim, então Jesus declarou, eu sou o Messias. Eu sou o Messias. Você não percebeu ainda que eu sou o Messias? Você acha que tudo que eu já te falei, você ainda não percebeu que eu sou o Messias? Então, aqui 26. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Aqui, olha para mim, carne e osso. Sou o Messias. Naquele momento, os seus discípulos chegaram. Nós vamos parar aqui e vamos continuar depois com outra live, ok? Quando ele se declarou para a mulher que ele era o Messias, os discípulos que tinham ido comprar comida chegaram. E amanhã a gente continua, com a graça de Deus. Amanhã, depois, a hora que tiver oportunidade, com a graça de Deus, a gente continua. Então, nós lemos hoje João 4, fala daquele encontro que o Senhor Jesus teve com a samaritana. A samaritana, ela representa a igreja, porque era o povo que era desviado, tinha outros deuses, representa a igreja gentílica, a samaritana, ok? Então, vou finalizar por aqui, que o eterno Deus nos ajuda a entender a palavra dele. Leia os evangelhos, leia, mastigue, rumina, dia e noite. Valorize. Valorize, gente. Você não vai achar, poucas pessoas vai falar para você ler os evangelhos e valorizar eles. Poucas pessoas vai. Poucas. Que muitas outras pessoas vai te pregar outras coisas. Ok? Pai, shalom, shalom. Até qualquer hora que o Eterno esteja conosco, amém. Sempre, sempre no nome de Jesus. E o Espírito Santo que ajuda a gente a entender a palavra. Pai, shalom.